Hoje a gente vai, investigar uma conexão bem intrigante que uma das fontes que a gente analisou trouxe, sabe? Uhum. A semelhança entre a série A Origem, que o pessoal conhece como From, lá fora, Isso, From. e uns relatos muito, muito brasileiros sobre um lugar chamado Sete Além. Ah, Sete Além. Esse tema é fascinante e é assustador também, né? Totalmente. A ideia central é, tipo assim, bem perturbadora. Imagina estar dirigindo ou andando numa rua que você conhece. Sim, um lugar familiar. E de repente, pá, o mundo ao redor muda. Parece o mesmo, mas, sei lá, tá tudo errado. Frio. E você simplesmente não acha a saída. É, essa sensação de armadilha dimensional, por assim dizer. Exato. E o material que a gente viu mergulha fundo nisso e levanta a questão, né? Sete Além é só tipo uma lenda urbana, talvez até inspirada por ficção como From, ou, ou será que é algo mais, uma experiência real que várias pessoas descrevem? Pois é, essa é a grande questão. A gente vai tentar desvendar um pouco esses paralelos. Bora lá então. Olha, e o curioso de Sete Além é que, embora soe como folclore, os relatos não são novos. Tem coisa aparecendo desde os anos 90, pelo menos, que a gente saiba, né? Nossa, faz tempo já. Sim. E as descrições têm pontos em comum, sabe? As fontes falam muito de um ambiente que é tipo uma cópia, desbotada, sem cor, do nosso mundo. Frio, muito silencioso. Quase sem vida. Isso. E as pessoas que são encontradas lá, frequentemente descritas com olhos vazios, ou totalmente negros, ou agindo de um jeito assim bem estranho, ameaçador. Que arrepio. E como se entra nisso? Então, o acesso também é bizarro. Acontece em lugares super comuns. Um elevador que para num andar que não existe, sabe? Sei. Um beco que você achava que conhecia, mas de repente leva para outro lugar. Uma estrada que some numa névoa e te joga numa versão distorcida da realidade. Caramba! A sensação que todo mundo relata é essa. Parecia o nosso mundo, mas não era. E o pânico era não saber como voltar. Essa descrição bate muito com a origem, né? Mas, Na série, é aquela cidade que prende quem entra por acidente. exatamente. Ninguém sabe como foi parar lá, todas as estradas dão de volta na cidade. E ainda tem aquelas criaturas horríveis à noite. Que é o elemento de terror explícito ali. Pois é. Esse sentimento de estar preso, ameaçado numa realidade hostil que imita a nossa, é o mesmo núcleo da angústia dos relatos de Sete Além. A semelhança é impressionante. Essa sobreposição que, para mim, é o mais fascinante aqui. As fontes trazem exemplos bem vívidos, né? Tipo quais? Tem a história de uma pessoa num ônibus, tudo começa a ficar cinza, desolado, e um passageiro estranho alerta sobre o perigo. Credo. Ou alguém que pega o elevador no trabalho e a porta abre num corredor escuro, hostil, que claramente não era do prédio. E tem gente que fala de acessar Sete Além por sonhos, sonhos muito lúcidos. Sonhos? Como assim? Sonhos que pareciam reais demais e a pessoa acordava num susto, às vezes depois de um aviso, tipo o interno ou de alguém no sonho. E o material que a gente analisou sugere que isso pode ter gatilhos. Gatilhos? Aí a coisa fica mais séria, né? Sai da comparação com ficção. Que gatilhos seriam esses? Exato. As fontes falam de experiências de quase morte, momentos de mediunidade mais ativa ou até períodos de estresse emocional muito forte, rupturas. Hum. É como se essas situações, tipo, mexessem com a percepção da pessoa, deixassem ela numa sintonia diferente, sabe? Vulnerável a escorregar para essa outra camada da realidade. Então, a interpretação que as fontes trazem vai além. Não é só uma coincidência com a série, mas talvez uma exploração de fenômenos reais que algumas linhas de pensamento tentam explicar. Precisamente. A leitura sugerida é mais metafísica, talvez espiritual, a ideia de que podem existir outros planos de realidade juntos do nosso, sabe? Camadas sobrepostas, E dimensões paralelas, algo assim. tipo isso. E o acesso não seria físico, mas por mudança de consciência ou de frequência vibracional. Um conceito que liga nosso estado mental e emocional à realidade que a gente experimenta. E como o medo ou o despertar entram nisso? Pois é. O medo extremo poderia baixar a vibração e abrir essa porta. Mas, curiosamente, um despertar espiritual, uma expansão de consciência, também poderia. Talvez de outra forma.
seriam como chaves, entende? Entendi. Isso muda tudo sobre a saída, né? Tanto na série quanto nos relatos de Sete Além. Se não se entra fisicamente. Não se sai fisicamente. Exato. A conclusão que o material aponta é essa. A solução para escapar desses lugares não é achar a estrada certa. A chave é interna, então. É interna. O processo seria, tipo, lembrar quem você é, fortalecer sua identidade e sua consciência, elevar o estado emocional, a tal vibração. E o mais importante, recusar o medo, a desesperança que esses lugares impõem. Não é correr, é mudar por dentro. Exatamente. Se dessintonizar daquela realidade. Então, para a gente ir fechando, a gente vê uma convergência muito forte. A ficção, como a origem, ecoa experiências que pessoas reais descrevem sobre Sete Além, Sim. apontando para essa possibilidade de outras realidades ou estados alterados que parecem nos testar. Para muita gente, Sete Além é bem mais que lenda, né? Com certeza. Reforça essa conexão entre esses fenômenos, sejam ficcionais ou vividos, e a nossa própria consciência, nossa frequência, nosso estado interior. Quase como se fossem testes de prontidão, como os fontes sugerem. Psicológica, espiritual. Por aí. E isso deixa a gente com uma última provocação, né? Inspirada no material. E se esses lugares não existem só para aprender, mas para questionar se a gente está pronto? Pronto para quê, né? Essa é a pergunta. Talvez pronto para lembrar quem somos de verdade, para achar essa saída interna. E quem sabe, como uma fonte até sugere, para um dia ajudar outros que estão perdidos nessas realidades. Fica a reflexão. O que significa estar pronto nesse contexto tão bizarro?